Boa noite, tudo bem, gente? Estamos aqui hoje para a gente bater um papo super legal sobre autoestima, sobre mulher, sobre beleza, sobre relação mãe e filha, relação mãe e filho. Então, vai ser uma coisa muito interessante. E por que eu escolhi esse assunto para a gente conversar? Eu já tenho muitos anos, né, de clínica médica, de consultório, já são mais de 30 anos de formada. E nesses anos todos, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas durante as minhas consultas, né? Certo. Aí hoje nós vamos conversar com uma psicóloga sobre relação mãe-filha, mãe-filho, relação sobre autoestima, o que é autoestima, sobre sororidade. São várias coisas que a gente vai estar conversando. Agora, nós vamos conversar com a doutora Denise Procópio, que eu vou apresentar para quem não conhece. Boa noite, Denise. Boa noite, Marinei. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Então, eu estava falando que eu ia te apresentar agora, certo? Por favor, tá então, bom. Só lhe peço modéstia, porque você, na divulgação, você foi muito pródiga nas minhas qualidades, não é para tanto. não é bem assim não, é que quem conhece sabe, né? Então é o seguinte, a doutora Denise, ela é psicóloga clínica, ela clínica em Lorena, ela tem um canal no YouTube que é Seguindo em Frente, não é isso, Denise? Ela já fez Isso. um programa, tinha um programa na TV Aparecida também, onde ela dividia a cena com o padre Pedro Cunha, né? Pedro Cunha e com o Rodolfo. Isso. E o Rodolfo, né? Então, assim, e é uma pessoa que tem uma fala muito boa, muito entendida. Ela é mestre em psicologia, ela é doutora em psicologia. Então, quer dizer, tem doutorado. Então, gente, quem eu trouxe hoje de convidada é top mesmo, né? Então, Denise, eu estava falando por que eu escolhi esse assunto, né? Nesses anos todos de clínica, mais de 30 anos de formado, eu sempre gostei muito de conversar com os meus pacientes, com as minhas pacientes, né, durante as consultas, e eu fui reparando nesse período que muitas pessoas tinham problema com a sua autoestima e por conta de uma relação, às vezes, não muito saudável que teve na infância, principalmente com a sua mãe. As pessoas sempre não, né? Com frequência procuram um dermatologista querendo melhorar a sua aparência, procurando melhorar a sua autoestima, o gostar de você. Então, assim, vamos começar primeiro assim, explicando o que é autoestima, né? Se a gente for no dicionário para ver o que é autoestima, o que é autoestima? Então, ó, tá lá no dicionário assim, que é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra, por consequência, confiança nos seus atos e julgamentos. Você concorda, Denise? Isso é autoestima? Eu concordo. Agora, vou fazer um parêntese. Você está certíssima em apontar que muitas vezes uma baixa autoestima ou alguns problemas de autoestima tem origem, tem raízes na infância, principalmente na relação com a mãe, né? E aí nós vamos entender um pouquinho que a autoestima positiva, às vezes ela pode ser até falseada. Como é que é isso? Um falso si mesmo. Para que a autoestima seja genuína, de um si mesmo verdadeiro, ela precisa ser adquirida através de um existir na infância, que é acolhido por uma mãe suficientemente boa, que recebe esse bebê, que se adapta a esse bebê, consegue enxergá-lo como pessoa. O Winnicott dizia assim: sou visto, logo existo. Então é esse olhar da mãe que vai humanizar o bebê.
E Então, quem é quando o Winnicott? Só para fazer no tempinho, porque as pessoas não sabem quem é o Winnicott, né? o Winnicott é um psicanalista inglês e ele fez uma importante contribuição para a psicanálise. Ele é um autor considerado psicanalista, mas ele faz uma evolução de paradigma. Ele modifica alguns temas, né? Shibboleth, como diz o professor Loparic, que são os termos teóricos mais importantes da teoria, como o complexo de Édipo e algumas coisas freudianas, ele vai modificar esse conceito com uma visão nova. Ele diz muito bem a psicanálise freudiana para uma época vitoriana, mas que no tempo dele, por volta de 1960, por aí, era preciso uma revisão dos conceitos psicanalíticos, inclusive na concepção da mulher, que na visão dele, quando na saúde, deixa de ser um macho castrado ou alguém com inveja do falo. Bom, mas vamos tentar voltar lá na origem. Então, essa mamãe que recebe esse bebê, ela tem que ficar antenada para as necessidades do bebê, para que ele possa simplesmente existir. Existindo, ele vai ter a sensação de ser acolhido, portanto, de ser amado, de ser aceito, e ele pode ser como ele de fato é. Isso é bem simples no início, é muita prática. Ele mamar por livre demanda, ter ali, quando chorar, ser atendido, e algumas coisas básicas que as mães suficientemente boas fazem por seus bebês. Essa acolhida inicial garante, então, que ele possa continuar existindo. Ao continuar existindo, mas essa acolhida, ela é depois que o bebê nasce ou ela já começa no útero, durante a gestação? Quando que essa acolhida da mãe começa? Bom, o útero, a gestação já é uma espécie de acolhida, né? E quando tudo vai bem, também há um respeito nesse útero. Ou seja, o Winnicott, porque ele era psicanalista, mas ele era pediatra antes. Ele fez psicanálise depois da pediatria, porque ele percebeu que não existe isso que chamam de um bebê, a não ser um bebê no colo da sua mãe. Então, ele percebeu que tudo girava na relação mãe-bebê até praticamente os 3 anos de vida, né? Olha só que interessante. Então, até os 3 anos de vida, praticamente só existe para o bebê a mãe. A mãe. Seria isso? Ou quem faz a função da mãe. Ou quem faz a função da mãe. Pode ser um pai, pode ser alguém. Mas até atingir as relações triangulares, o Édipo para o Winnicott não entra. Ou seja, quando o bebê tem maturidade para se reconhecer como um eu, ele consegue se relacionar com a mãe e com uma terceira pessoa. E aí ele chama de relações triangulares, e aí o complexo de Édipo aparece finalmente. Mas no início é uma questão de existência, e existência no colo de uma mãe. Uma mãe que o recebe, que ele chama de holding, que é essa acolhida, esse abraço, né? E uma mãe que maneja esse bebê e apresenta o mundo a esse bebê. Ele diz, a mãe apresenta o seio, a ela mesma atrás do seio, o pai atrás dela, o quarto atrás dela, e assim ela vai apresentando o mundo em pequenas doses. A mãe é uma ilusionista. Ela vai se adaptando às necessidades do bebê e ela faz isso de uma maneira muito suave, para que ele não enfrente a dureza da vida e possa ser ele mesmo. E isso seria o ideal, né? Isso seria o ideal de relação, de mãe. Mas veja bem, ele pressupõe as falhas maternas. As falhas maternas fazem parte do pacote, por isso ele nunca diz a mãe perfeita, a mãe ideal. É a mãe suficientemente boa ou a mãe dedicada comum. Olha que nome bonitinho, né? Belezinha, ótimo. Né? Tira aquela coisa de ter que ser 10.
né? Exatamente, Um né? 8 tá ótimo. Um 7 Suficiente, né? Ela um tem que estar 7 com suficiente. boa intenção tá ótimo. É suficientemente boa, né? Porque somos humanas, né? Exatamente, né? Isso, E, você e- tem 3 meninos, eu tenho 3 meninas, mas somos extremamente humanas, então erramos. E errar até é bom, porque o Winnicott diz que a mãe perfeita é assustadora. Nossa, imagina. Então É quer dizer que a mãe perfeita, ela assusta. É, assusta. é interessante, porque às vezes a gente fica naquela luta constante de querer ser perfeita, e na verdade seria assustador se a gente conseguisse ser, né? O Winnicott era um cara muito autêntico, muito transparente, e ele gostava de clinicar dessa forma. Então, um dia ele teve uma noite horrorosa e estava começando a ficar resfriado e ele cochila na sessão. Aí o paciente todo tímido fala assim, impressão minha ou o senhor dormiu? Imagina. Aí ele escreve que por alguns segundos ele pensou em devolver a questão para o paciente, fazer uma mise-en-scène qualquer, mas depois ele acaba confessando, não, eu dormi mesmo, olha, eu passei uma noite terrível, estou começando a ficar resfriado, e eu dei uma cochilada. Aí o paciente, ai, graças a Deus. Os meus pais eram tão perfeitos, meus pais não erravam nunca. Foi terrível ser filho deles. Exatamente, né? Porque se você Então, tem pais perfeitos, a tendência é que você repita essa perfeição. essa E a gente sabe, cobrança, né? essa cobrança, né? Essa Então, e é cobrança difícil, é porque muito é, difícil. é Né? impossível, na É verdade, né? impossível. Então, os pais precisam ser imperfeitos e dar conta disso até para ajudar seus filhos. E aí o Winnicott chamou isso de o analista utilizando as falhas do analista. Né? Então, é extremamente existencial esse ponto da teoria quando ele vai dar um outro significado para a falha do analista. Né? Mas voltando, então, a mãe acolhendo esse bebê e acolhendo o bebê do jeito que ele é, para ir aos poucos disciplinando esse bebê com os horários da casa, naturalmente. Aí ele vai percebendo que não dá para mamar a toda hora, a todo momento. A mamãe volta a trabalhar, uma série de coisas acontecem e o bebê entra naquele ritmo. Mas ele recebeu uma boa dose de aceitação incondicional, de adaptação da mãe, de forma que ele possa ser ele mesmo. E aí sim, voltando para a autoestima, ele começa a sentir que ele tem valor, que ele faz coisas boas, que ele começa a gostar dele mesmo. Agora, se a mãe já coloca condições logo de início, né? O bom menino não faz xixi na cama, o bom menino mama tudo para a mamãe ficar contente, se não mamar, a mamãe vai chorar, se não comer. Aí ele observa muitas vezes o bebê mamando para agradar a mamãe e soltando pelo cantinho da boca porque não aguenta mais. Aí ele começa um processo de falso si mesmo. E nesse falso si mesmo, ele pode até se sentir com uma autoestima positiva, mas não é real. E são pacientes que têm um sentimento muito grande de assim, vazio existencial, de falsidade. Eles praticamente não, eles falam pra gente. As pessoas gostam de mim porque não sabem como eu sou realmente. Eu sou um falsário. Eu sou uma fraude. A pessoa consegue reconhecer isso, Denise? Nos melhores casos, sim. Quanto mais grave, mais cristalizada é essa autoestima. A pessoa não percebe. Ah, sim. Então, então, diante de uma pessoa que tem que demonstra uma autoestima positiva muito intensa, você não pode até questionar se ela é uma autoestima real, se ela é verdadeira, não é isso?
Com Porque muitas certeza. pessoas, elas veem algumas pessoas extremamente seguras de si, pessoas que não ligam para nada, que tá com o corpo feito, tá com o corpo bonito, tá se achando. E aquilo gera numa pessoa que não tem a autoestima bem construída um sentimento de inferioridade. Poxa, por que que ele consegue e essa outra pessoa demonstra tanto? Por que que eu não consigo? Por que que eu não tenho isso daí? A Então, gente assim, pode misturar um pouquinho aqui para falar do Adler, outro psicanalista, que ele falava do complexo de superioridade, que na realidade é uma compensação de um sentimento muito grande de inferioridade. Quando essa inferioridade dói muito e eu preciso mascará-la para sobreviver, às vezes ela se torna extremamente distante e eu construo uma rede de superioridade, de suporte existencial para me manter, para sobreviver. olha só que interessante, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência disso. Porque, às vezes, aquela pessoa que você está ali invejando, poxa, eu queria ser como fulano, como ele é bem resolvido. E, às vezes, ele é tão mal resolvido emocionalmente, mas que ele consegue passar, ele consegue falsear, ele consegue, né, ser um ator. E age, às vezes, tão bem que e convence, né? Então, assim, E é tanto pior quando ele convence a si mesmo. Porque nós temos no falso si mesmo vários graus, que todo mundo tem um pouco. Né? Tem a questão do social, você tem um self ou um si mesmo social, porque não, as pessoas perguntam aí, como você vai, tudo bem? Não, peraí, não tá, não, vamos sentar aqui que eu vou já destrinchar tudo de ruim que está acontecendo. Não é assim. Nós nos não, protegemos naturalmente e isso, ok, tudo bem. Né? né? Mas conforme ele vai ficando mais profundo, mais enraizado, esse falso si mesmo, ele torna-se uma realidade para o próprio indivíduo. São os casos mais graves. Ele mesmo acredita naquele seu falso eu. Sim, Ele se se convence. convence total. Se passar por um detector de mentiras, perfeito, não, Não, não é né? aprovado. Não, é aprovado. É aprovado. É Ele é aprovado. tão, ele acredita tanto que ele passa isso, então. Agora eu estou revendo a série Bates Motel, que é Hum, baseado no histórico da psicose. Quer dizer, o filme Psicose do Hitchcock foi baseado num livro. Aí Hitchcock fez um filme que famoso, um thriller de suspense psicológico, terror psicológico. Muito bem. Um autor, ou um grupo de autores, eu não sei bem ao certo, construiu uma minissérie, não é nem uma série, são cinco temporadas, para imaginar como seria a infância do Alan Bates. É o Alan? Do filho da Norman Bates, desculpa, Norman Bates, que é o filho da Norma Bates. Ela era Norma Bates e o filho era Norman Norman Bates. Bates. E aí ele tem múltipla personalidade, ele divide o corpo com a mãe, porque ele teve um processo de simbiose tão grande, e aí ele mata, às vezes, como se fosse a mãe. E ele é tão convencido disso que ele passou pelo polígrafo para, sendo perguntado a ele se ele tinha matado, ele disse que não foi ele. E passou, Olha só. porque não houve nenhuma alteração orgânica que sugerisse a mentira, porque o polígrafo mede todas as reações orgânicas que uma pessoa tem quando está mentindo. Mas se ele está convencido daquilo, desse outro eu que existe dentro dele, mas que ele não identifica com a personalidade dele, no caso do personagem, então ele passou como se ele não tivesse mentido. Então, quanto mais grave, mais forte é esse falso si mesmo. Então, baseado nisso que você está falando, a gente poderia dizer assim que o percentual de pessoas que se mostram
com autoestima elevada é muito menor do que realmente é mostrado. Oh, claro, e tem que ser assim, tem que ser assim mesmo. Porque então, isso serve de alento para quem acha que está com a autoestima baixa. Muito, muito. Gente, autoestima baixa. Não, ela não pode ser baixa a ponto de paralisar você. Mas a autoestima é ter que lidar com esse complexo de inferioridade que é natural do ser humano, que faz a gente melhorar. Né? Eu não sou grande, eu posso assim, eu confio no meu taco. Também depois de 30 anos de profissão, eu confio no meu taco, mas ao ver os seus elogios, a sua propaganda, eu falei, opa, vamos preparar melhor isso aqui, entendeu? Vamos dar uma renovada aqui pra gente... Que eu criei uma grande expectativa, né? Criou uma grande expectativa. Mas aí, não é falsa, não. Mas quando a gente vai a um casamento, você quer estar bem, você quer estar arrumada. Quando você tem uma prova, você estuda para essa prova, você se prepara. A ansiedade desencadeada pela baixa autoestima ou pelo complexo de inferioridade que todo mundo tem, o sentimento de inferioridade, ela é positiva. É igual medo, porque as questões elas não são positivas... os sentimentos não são positivos ou negativos, eles dependem da intensidade e do seu valor. A ansiedade é importante, porque, por exemplo, quando uma pessoa sem ansiedade é igual um macarrão cozido demais. Entendeu? Sem tempero, né? Sem forma, sem forma. A ansiedade, você precisa de uma certa ansiedade para o macarrão ficar al dente, para ficar no ponto. Porque aí você se prepara para uma prova, para um colóquio, para um congresso, para uma live, para a vida. É igual medo. A pessoa que não tem medo, ela é perigosíssima para si mesma. Exatamente, exatamente. Nós temos até uma condição na medicina que tem algumas pessoas que não sentem dor, que a dor é tido como uma coisa negativa, né? Essas pessoas que não sentem dor são pessoas que oferecem perigo para ela o tempo inteiro, porque a dor é um mecanismo de defesa. Assim como o medo é um mecanismo de defesa, assim como também, né, a insegurança também a gente vai procurar melhorar com essa situação, né? Com esses sentimentos mais negativos. Aqui, Denise, uma coisa que eu também sempre reparei. Quando as crianças, né, quando elas estão em algum lugar com suas mães, é muito comum elas falarem assim, mãe, olha eu, mãe, olha eu, mãe. Isso é um jargão que é muito comum. É só você ir em algum lugar que tem criança e a criança que ela quer se mostrar. O que significa esse mãe, olha eu? É um olhar que me autoriza a ser. É um olhar que libera isso. A criança busca uma afirmação de si mesma. Né? E é muito então, assim, olha, mãe, eu estou fazendo isso, esse aqui sou eu fazendo, você concorda, você aprova? É isso? Você autoriza, porque existir é um desafio. A criança, quando vai próximo aos 2 anos, coisas assim, às vezes ela chega no lugar, ela fica meio que escondida atrás da mãe. Porque você falar, eu sou, você chegar num lugar como você mesma, é um desafio. Existir é um desafio. Então, o olhar da mãe autoriza isso, né? Dignifica essa criança para ser alguém. A mãe que não Então, é importante que a mãe olhe olha eu, ela tem que parar e tem que olhar, né? Ela tem que parar, ela tem que olhar. O Winnicott falava assim, que é interessante quando ela tem filhos homens, até que ela olhe para o menino como um menino sendo um homem. Que esse olhar da mãe é extremamente humanizante. É permissivo para que esse filho seja um homem. Né? E aí nós vamos falar
de construção da feminilidade, nós vamos falar do feminino, do que é o feminino, da sua essência de ser, né? Porque o masculino é da ordem do fazer, o feminino é da ordem do ser. Todos nós temos um pouco de masculino e feminino. Mas as mulheres, para serem mulheres felizes com a sua constituição, elas precisam também de uma capacidade de identificação com a mãe. Então, de uma mãe que gosta de ser mulher. Uma mãe que valoriza as outras mulheres. Certo. E isso é uma coisa que às vezes a gente repara. Já teve casos, né, que eu conversando e que mulheres que eram filhas de famílias mais numerosas e que elas relatavam uma preferência, essa preferência da mãe pelos filhos e um certo descuido com as filhas. Né? Então seria essa coisa da não cumplicidade com o ser feminino. Exatamente, que vem de uma feminilidade da mãe, de um feminino estragado da própria mãe. Né? Porque uma mãe, tá bom, nós temos é arquetípico isso, essa preferência por filhos homens, isso vem de muito tempo, né? Os reis que sempre preferiram um herdeiro, e todo mundo fala, nasceu um herdeiro, é um varão. Quando fala, até a palavra varão é uma palavra forte, né? Quando não, é uma menininha. É uma linda menininha. Ou um varão. Né? Então, isso é arquetípico, isso é uma coisa, é uma construção muito antiga, que vem de geração para geração. E isso é pior quando a própria mulher não fez o trajeto do feminino que é muito necessário fazer, que é lidar com as suas questões pessoais, com a sua autoestima, com o ser mulher e compreender as outras mulheres. Né? Eu até coloquei na live, como sugestão, falar um pouco de sororidade, que sim, eu ia perguntar, né? Eu já sei mais ou menos o que é, né? Mas é uma palavra que ela é mais ou menos nova para a maioria das pessoas. O que é sororidade, Denise? A palavra é nova, mas o sentimento de sororidade está muito distante ainda. Porque ainda a gente escuta muita mulher falando mal das mulheres, falando com desprezo das mulheres. Então essa sororidade, essa compreensão, essa empatia com outra mulher, né? Sentirmos que mexeu com uma, mexeu com todas. Essa parceria que vem de muito tempo com os homens e que com as mulheres não. Os homens colaboram um com o outro. Tá bom, eles competem em algumas coisas, mas assim, é a coisa do brother, né? Eles se protegem, um não fala mal do outro, um esconde se o outro fizer alguma traquinagem, o outro esconde. Tem um lance de proteção dos homens que não tem das mulheres. Né? As mulheres falam mal de outras mulheres. Quando às vezes a gente vê, por exemplo, em hierarquia, em empresas, em qualquer lugar, a mulher não gosta de ter uma chefe mulher. Exatamente. Ela tem um chefe homem, ela respeita muito mais aquele chefe homem do que uma chefe mulher como ela. Né? Isso é uma coisa que eu já reparei, que a gente vê isso mesmo, né? Tende a criticar a mulher. Às vezes, para procurar um profissional de saúde, preferem um homem. Quando, por exemplo, educam seus filhos homens, educam de uma maneira machista. Né? Isso foi uma coisa que eu falei, que eu citei, e até uma amiga comentou comigo, nossa, muito interessante isso que você falou, discute isso daí. Porque às vezes a gente tende a reclamar muito que os homens são machistas, que os homens são isso, que os homens são aquilo, mas os homens são criados pelas mulheres. Por mulheres. Por mulheres. Quem tem o contato mais íntimo, quem ajuda na formação da personalidade com mais intensidade, são as mulheres.
Então, assim, é claro que existem situações que fazem muito mais barulho, por mais bem intencionada que a mãe seja, querendo passar toda a noção de igualdade, né? Na igualdade possível e do que é ser feminino, do que é ser masculino. Algumas coisas mais machistas fazem muito barulho, são muito Sim, barulhentas. E é aí, às vezes a mãe não consegue, mas muitas vezes a própria mãe é o barulho, né? com certeza. Às vezes, por exemplo, tem a notícia de uma mulher que sofreu feminicídio ou algum tipo de violência, e aí você escuta uma mulher falando, ah, mas ela deve ter aprontado muito. E é triste isso, né? Sendo que o homem apronta muito, mas ele raramente é morto pelas companheiras, né? Quando um homem apronta muito, ou as mulheres aceitam, ou as mulheres os deixam, mas é mais difícil que a mulher os mate, né? Então, agora, na nossa sociedade, isso acontece muito. E, aliás, não sei se a gente está tendo mais consciência disso, está sendo mais divulgado, mas a coisa parece que está aumentando isso, né? Talvez, será que é porque a mulher está conseguindo se mostrar com um pouco mais de força e isso está assustando o ser masculino, o ser macho? Eu acho que eu acho que existem vários fatores. Eu acho que um fator, sim, é o fato do homem estar muito perdido, porque ele já não reconhece mais aquela mulher submissa, que ele falava grosso e que ela tremia de medo, e às vezes nem precisa falar, só de olhar ela já entendia, né? Ele saía de um pai assim, caía no marido e ia passando de geração para geração. Então ele está mais perdido com isso. As mulheres também denunciam mais, não ainda o suficiente, mas denunciam mais, né? Então eu acho que isso aumenta também a visibilidade dos casos de violência contra a mulher. Agora, o que é importante para se criar um feminino saudável, né, na nossa sociedade, na nossa casa, é essa compreensão, solidariedade com a mulher. E não esse desejo de rebaixar a outra. A própria mãe fala, isso não é menina para casar. A própria Olha só, né? mãe fala muitas coisas, né? E a irmã está ali ouvindo. E a própria mãe não pede que os filhos arrumem os seus quartos e ajudem nas funções da casa, mas obrigam as meninas a ajudar. Meninas. Eu sou filha única, mas quando eu era, espero que isso tenha mudado bastante, né? Talvez não tanto quanto deveria, mas eu me lembro quando eu era jovem, que eu frequentava a casa de amigas que tinham irmãos, que elas ficavam muito revoltadas, porque os meninos não faziam nada e elas tinham que arrumar. Era assim? Eu só eu de mulher, né? Os homens não precisavam. Agora eu tinha que dar conta de fazer as minhas coisas, guardar as minhas roupas. E para eles não, a mãe ia lá e guardava. Né? Mas eu era mulher, tinha que, na hora de ajudar lá para arrumar casa, na hora de ajudar para fazer o jantar de Natal, aquelas coisas todas, era sempre eu. Os homens estavam lá só esperando. Então, aí isso tem uma mensagem. Isso não precisa ser dito, mas já está explícito, né? Quem é quem ali na casa, quem é que manda. Exatamente, né? Quem manda e quem obedece. Então, isso é importante. Não quero dizer com isso que a mulher não tenha gosto pela casa e goste de fazer coisas, porque, inclusive, é parte do feminino, né? Que é o cuidar, o receber. Esse feminino que é o ser e servir de colo e de servir de holding para o mundo, faz parte. E que bom que a mulher seja assim, goste disso. Mas que também se permita para a mulher o sentar um pouco na sala com os homens, que os homens também levantem um pouco para fazer as coisas, e não só as meninas, né? Uma troca aí que pode ser iniciada na própria família para mostrar que as meninas podem sim
brincar de outras coisas, que as meninas podem brincar de boneca, de casinha, de cozinha, que é muito gostoso servir um chá, mas que elas também podem brincar com instrumentos e maletinha de médico, que elas também podem brincar de construir pontes, que elas também podem sonhar em ocupar outros lugares no mundo que não o apenas servir. Exatamente, né? Porque Agora, senão, mesmo quando ela ocupa outro lugar, ela ocupa, mas muito culpada. Porque essa culpa que a mulher carrega, de que a casa não está funcionando, e se fulano não fez a tarefa, ela carrega essa culpa porque ela não sente que ela tem direito a ser um profissional que ela é, e delegar isso ou dividir com o próprio companheiro. E é muito comum, ela diz, quando o marido faz alguma coisa, faz a parte dele, ela fala assim, ele me ajuda muito. Ele não ajuda. Homem não ajuda. Homem faz a parte dele. Nossa, podia acabar aqui, né? Podia terminar aqui, mas é isso, né? Isso que a gente tem que tentar passar, que eles não ajudam, eles teriam que fazer a parte deles, né? E encarar isso como parte dele, porque eles comem, né? Porque eles fazem um monte de coisas. E numa sociedade em que a mulher também trabalha, né? E principalmente quando tem filhos, mesmo que ela não trabalhe, fora. Porque vai ficar com uma criança o dia inteiro dentro de casa. Porque às vezes fala, nossa, mas a mulher fica o dia inteiro em casa, ela não sai para trabalhar. O trabalho dentro de casa é exaustivo, é estressante, é repetitivo, né? É muito difícil. Tanto que os homens não aguentariam ficar dentro de casa assim. Denise, deixa eu te colocar uma situação aqui agora. Eu vou colocar um exemplo de uma situação clínica. Uma paciente, uma pessoa, uma mulher, que ela não consegue, ela já está adulta, ela já está casada, mas ela é infeliz porque ela está sempre em estado depressivo, queixando de tristeza, ela é insegura. E aí a gente conversando, a gente descobre que essa mulher teve uma relação muito ruim com a sua mãe. Foi uma mãe castradora, uma mãe que só criticava, uma mãe que foi incapaz de vê-la como um ser independente, certo? E ela está hoje aí. Ela está, uma mulher aí de entre 40, 50 anos, e ela consegue verbalizar isso, ela consegue ver isso. O que é essa mulher que teve uma relação difícil, que não foi reconhecida como um ser isolado, como um ser humano, como uma mulher pela mãe, o que ela pode fazer para lidar com essa coisa que ficou mal resolvida, que veio uma vida inteira, para que ela não repita esse mesmo padrão com suas filhas? Então, Marinê, eu gosto muito da ideia que o Winnicott nos dá de linhagem feminina. Nós pertencemos a uma linhagem feminina. A tataravó, eu vou só da tataravó, porque depois eu nem sei como é que chama. A nossa tataravó, a nossa bisavó, a nossa avó, a nossa mãe. Então, essa linhagem feminina traz muita coisa de vivência emocional, de valores, de questões muito importantes. Então, a primeira coisa, eu acho, que é identificar a doença dessa mãe. Quando a mãe não consegue fazer isso, quando não consegue esse olhar, não consegue olhar para a filha e passar para a filha essa admiração pelo feminino, para que a filha também tenha orgulho de ser mulher. Porque para Winnicott é muito importante, muito valoroso poder engravidar, poder cuidar. O feminino é extremamente importante, mas que você só pode aprender através de uma outra mulher que também valoriza esse feminino. Aí quando você reconhece que o que você não recebeu da mãe, você não recebeu porque ela não pôde dar.
porque ela também não recebeu, porque ela é uma pessoa amarga, magoada para a vida. Às vezes, ela é uma menininha que nasceu quando era esperado um varão. E ela ficou no lugar da decepção. E cresceu sendo apenas uma menina. Apenas. Apenas, porque a mãe nunca foi capaz de olhar com valor, com orgulho, como é importante para uma criança, uma menina e depois uma mocinha, uma mulher, receber o olhar de orgulho da sua mãe. E ao mesmo tempo, como é difícil, porque ao mesmo tempo em que essa menina está se tornando uma mocinha, desenvolvendo seus caracteres sexuais, está ficando uma menina exuberante, a mãe está oferecendo, desculpe o termo, não consigo achar nada mais apropriado. Não é para ficar triste, são mas caminhos, assim, né? Um está ascendendo, o outro está descendendo, porque né? Isso. a minha filhinha só está cada dia mais exuberante, mais mulher, porque eu estou cada dia mais uma senhora, né? E na nossa sociedade cada vez mais sem atrativos. E a menina é exuberante. E muitas vezes a mulher não sabe lidar com isso. A mãe não sabe, a mãe rivaliza. A mãe boicota. Isso, eu ia chegar nisso daí. Porque a gente vê muitas situações assim, né? Onde principalmente mulheres, às vezes, muito bonitas, mulheres muito chamativas, elas passam a competir com suas filhas. Né? Elas querem usar a mesma roupa, o mesmo tipo de roupa que a filha usa, frequentar os mesmos lugares e uma namorada, às vezes quando ela já, se por um acaso está separada, às vezes um namorado mais próximo da idade da filha, isso é uma coisa que a gente vê com relativa frequência. E também as filhas que criticam as mães. Elas aceitam comportamentos, o comportamento de, por exemplo, de uma tia que não é a mãe, admira, mas se a mãe tem aquele mesmo comportamento, a filha, para a mãe, ela vai criticar a mãe. Sim. Então é uma via de ida e volta, né? Tem as duas situações. Sim. Agora, para você envelhecer, e ver a sua filha cada vez mais exuberante, moça, linda, maravilhosa, como as minhas são, para você ver tudo isso, você precisa ter uma certa maturidade e aguentar. E ter sido olhada o suficientemente lá atrás. Ter tido uma mamãe suficientemente boa que foi capaz de te olhar, e você foi olhada suficientemente para aguentar um dia deixar de ser olhada. Para você olhar para os seus filhos, para suas filhas. Então, requer um processo de amadurecimento com toda a dureza que a vida tem, que traz do tempo passando, que é inexorável, que faz parte da vida. Né? Mas que existe uma beleza muito grande quando você consegue dar o outro e ser dispensável, desnecessária. Porque a mãe suficientemente boa um dia vai ser desnecessária. E vai ver aquele brotinho, uma linda mulher. Então, que não deve ser uma concorrente dela, mas uma aliada dela, né? Uma aliada e, assim, alguém que você ajuda quando vai ter seu filho, quando vai ter o primeiro neto, né? E que você vai dar banho, que você fala das inseguranças. Porque aí a mãe mal resolvida, a avó, compete com a filha. Deixa eu fazer que você não sabe. Né? Olha só. Entendeu? Ela quer se mostrar que ela cozinha melhor, que ela cuida de uma casa melhor, que ela sabe cuidar dos filhos. Né? Ela rebaixa a filha, como as mulheres rebaixam muitas vezes as noras. As mães também rebaixam. Rebaixam as filhas, hein? As filhas.
né? As madrastas das historinhas infantis, a madrasta da Branca de Neve, não é necessariamente só madrasta. Espelho, espelho meu, diga se existe alguém mais bonita do que eu. Enquanto a Branca de Neve era pequenininha, o espelho ficava quieto. Quando a Branca de Neve cresce e aparece, ele fala, e aí ela manda o caçador atrás da Branca de Neve, né? Então, assim são as mães que não lidam bem com o feminino, não lidaram bem e, consequentemente, não vão lidar bem com o envelhecimento. Então, para que a gente quebre esse ciclo, né? Quebre essa evolução, essa linhagem, transforme essa linhagem em uma linhagem positiva. Então, vamos pensar, né? Falar muito para descarregar, fazer uma catarse, um desabafar todo ressentimento, todo o ódio, a raiva reprimida. Porque a raiva é humana. E nós temos raivas do papai e da mamãe também, quando nós não recebemos o que precisamos. Então, falar muito disso para que o perdão seja possível. Não existe perdão antes de sentir a raiva, antes de sentir a revolta. Aí depois compreender os motivos que essa mãe não pôde dar e finalmente perdoar. Perdoar e primeiro fazer para si. Ser boa para si mesma. Tentar dar colo para si mesma. E reparar, porque depois que de uma certa idade, não adianta, a mamãe não vai reparar. Às vezes até a mãe muda, sabia? Às vezes até a mãe amadurece e muda. Ela é uma mulher de meia idade ou uma idosa melhor do que ela foi quando moça. E às vezes então temos esperança. Temos esperança. E às vezes até ela é melhor com a filha. Fala, filha, não se cobre tanto. Seja melhor com você mesma. Né? Mas aquilo já está introjetado na filha. Então não adianta, depois de um tempo, não adianta a mamãe fazer por você. Você tem que fazer por você mesma. Depois que você eliminar sua raiva, eliminar, não sei se chega a eliminar, mas falar o suficiente dela. Reconhecer que ela existe, que você pode sentir essa raiva. Perfeito, reconhecer que ela existe, que você pode sentir, para poder perdoar e fazer por você mesma. E aí, nessa questão de perdoar, o maior beneficiado vai ser quem está perdoando, né? Com certeza. Porque sempre. Muitas vezes aquela pessoa que está sendo perdoada nem se acha não digna, mas que seja necessitada de perdão, porque para ela não fez nada de errado. Sim. O perdão, ele é muito mais útil para quem perdoa. Muito mais. Às vezes o que fez o mal, não falo só da mãe, mas de outras pessoas, às vezes nem merecem o perdão mesmo. Tem coisas que quem fez não merece perdão. Mas quem sofreu na carne merece para se libertar. Para poder viver. Olha só que interessante, muito mesmo. Então, quer dizer, não é necessidade que o outro, ele não tem necessidade de ser perdoado, mas você tem a necessidade de perdoar para ficar bem com você mesmo. Com certeza. A melhor vingança é viver bem. E para viver, né? E para viver bem, você precisa perdoar para tirar o outro da sua vida. Porque depois que perdoa, ele para de te incomodar. Não existe nada mais barulhento do que alguém que você odeia ou que você tem ressentimento. Porque, como a palavra diz, ressentimento, sentir novamente. Então, aquilo fica ecoando dentro de você. Quando você consegue se liberar, você vive. Então, que interessante. Então, a gente pode considerar assim, então, né? Aquelas pessoas, aquelas mulheres que são extremas, isso é uma coisa muito frequente. Eu já dividi essa experiência com várias pessoas. Aquelas mulheres que se sentem entristecidas, se sentem magoadas com aquela criação que ela teve. A partir do momento que ela admitir que ela tem o direito de ter raiva daquilo, que ela
tem o direito de cobrar por aquilo. A partir do momento que ela entender as razões que aquela mãe ou aquela pessoa fez aquele mal que estava ali disfarçado para ela, e ela conseguir perdoar isso daí, é o caminho para ela se libertar de todo esse sentimento e aí construir, se passar a se amar mais, né? Porque a partir do momento que ela perdoa também como ela é. Ela se perdoa. Sim, perfeitamente. Só que vamos entender que nós sentarmos e falarmos isso, nós estamos há 50 minutos falando disso. Mas parece fácil. Né? O fazer não é. O Freud falou de uma coisa que é muito importante na análise, por exemplo, que é a repetição. Porque como são coisas muito antigas, às vezes pré-linguagem, numa época que a criança não tinha nem linguagem, quando não tem linguagem não sabe expressar e compreender aquilo. Então aquilo fica marcado, impresso, sem que tenha uma elaboração. Então o falar e o repetir é muito importante. Por isso que não é de uma hora para outra que se espera resultado, porque senão nós daríamos uma palestra e todo mundo sairia da palestra pronto. Não é assim. É um processo, o caminho é estreito, né? É cheio de pedras, de tropeços, mas é possível. E é com isso que a gente tem que ficar e tentar trabalhar. Muito interessante mesmo, é a repetição. Isso é uma coisa... Ontem, a gente estava assistindo uma série ontem que tinha uma cena onde se falava justamente isso. Era uma pessoa que estava com um problema emocional e ela tinha que repetir a coisa positiva. Ela repetia para poder vencer aquele momento de ansiedade, de angústia, né? Então, para que a gente mude esse pensamento que está enraizado, que vem até no DNA, né? A gente pode dizer assim, é necessário que você se convença, e esse convencimento através da repetição a repetição seria uma forma de você se convencer, de você substituir essas mensagens que existem dentro de você, essas mensagens que existem no seu cérebro, né? Sim. Reviver, ressignificar essa vivência, escolher outras coisas, né? E trabalhar arduamente. Porque não basta só você ter consciência, você precisa trabalhar e realmente fazer por você mesma. Porque muito interessante. A gente aprende a ser maltratada pela vida. E a gente acostuma. Aprende e acostuma. Acostuma. E acha que é isso que merece. Né? Então, fazer o caminho inverso é muito difícil. Porque perceber, não é porque fizeram isso comigo que eu vou continuar fazendo. O Sartre falava assim, não importa o que fizeram de mim, mas o que eu faço com o que fizeram de mim. Né? Então, é interessante pensar isso, que nós nós podemos mudar, nós podemos fazer coisas por nós mesmos diferente. Isso é muito importante mesmo, né? Não importa o que fizeram com a gente, mas o que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente. Que fizeram com a gente. Porque o passado não tem volta. Né? Você pode perdoar o passado, você não pode mudá-lo. E infelizmente, a maioria das pessoas, eu digo assim, a maioria recebe menos do que merecia. A vida não é muito justa. Mas nós podemos tentar fazer por nós aquilo que não foi feito anteriormente. Eu falo calma, sim, porque não adianta chorar, desesperar. Mas é difícil. Não tá. Nossa, ela fala como se fosse fácil. Eu sei que não é. Não, é bem difícil mesmo, né? É bem difícil. E, assim, existe uma diferença, assim, grande entre ser mãe de menina, mãe de menino? Porque eu sou de menino, você é de menina. Eu acho que ser mãe sempre mexe com as nossas histórias. Sempre. Porque a gente revive, inclusive,
Uma das razões do puerpério ser difícil, arrastado, porque a gente está muito identificado com o bebê e a gente revive também a nossa época de bebê. A gente está naquele processo de vir ao mundo que é sofrido, que é difícil. Todo mundo fala que é uma maravilha para enganar os outros, mas não é, porque é um período de adaptação difícil, tanto para a mãe quanto para o bebê. Né? E aí, como você lida com o feminino e com o masculino, vão estar sempre te cobrando alguma coisa. Né? Eu tinha receio de ter homem, porque eu me achava muito feminista. Com a idade eu acalmei um pouco, mas eu era muito feminista, muito ferrenha. Eu falei, não vou fazer bem para um homem. Eu acho que um homem precisa consciência, mas não pode ter retaliação. A gente tem que construir um respeito pelo feminino sem retaliação ao masculino. Exatamente. Não pode ter violência, não pode ter ódio. Para você construir homens saudáveis, você não precisa denegrir, ou você... Denegrir não é um termo apropriado, não é politicamente correto. Você não pode retalhar esse homem pela sua masculinidade. Então, eu tinha um pouco de receio. Hoje eu estaria melhor para criar um menino. Mas eu tinha um pouco de receio nesse sentido, porque é preciso admirar o masculino. Né? E hoje eu estou mais pronta. Agora, menina, eu já me sentia muito bem com as meninas. Eu acho que... Mas tem dificuldade também. Se você não lida bem com o feminino, é muito difícil ter menina, porque é o feminino te desafiando, te cobrando. Né? Às vezes a menina é provocadora, a menina está na idade de ter essa competição. Uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás. A menina fala, mãe, essa roupa tá ridícula em você. Passa meia hora, ela fala assim, mãe, empresta aquela roupa para mim. Porque a roupa tá ridícula na mãe, ficará melhor nela. Porque ela quer ser como a natureza instiga, ela quer ser uma mãe melhor, uma mulher melhor que a mãe. Mas ela está no papel dela, nós é que temos que aguentar. E depois passa e ficam companheiras. Mas a gente tem que aguentar esse desafio da competição e não entrar no jogo, né? Não brigar de igual para igual, né? É o que a gente vê, muitas pessoas acabam entrando vão por esse caminho, né? Aí vira para a filha, você que é magra demais, você que tá gorda demais, em você que não fica bom. Tem isso? Pensa que não tem? Tem sim. E muitas vezes a gente vê assim que as filhas, às vezes, elas desafiam a mãe. Então, se a mãe às vezes está preocupada que aquela menina se cuide, igual, vão lá no consultório, né? Vou levar você na dermatologista para você cuidar da sua pele, para você usar esses produtos, para você não ficar marcada. Ela vai, às vezes, com a cara fechada e não faz nada do que foi feito para desafiar. Ou então é aquela filha que está precisando fazer uma atividade física, está acima do peso, e ela... Parece que ela enfrenta de propósito. Não, eu não vou emagrecer, eu não vou agradar. Então, isso, quer dizer, ela está no papel dela, não é isso? Ela está no papel dela, e adolescente é muito vivo quando ele sente que a mãe não aceita, às vezes, como ele é. E quer modificá-lo para ter orgulho, para exibir. O adolescente é muito cioso, muito zeloso da sua privacidade. Até para se tornar um ser humano, isso faz parte, né? Também daria 3 horas de falar da adolescência, porque faz parte do ser alguém se libertar do controle dos pais. Então ele não gosta de invasão. Então, Denise, a gente está aqui, o nosso tempo está terminando, né? A gente está com 58 minutos aí, eu não posso deixar de falar uma coisa aqui. Eu tive o prazer, a honra de uma professora minha ter entrado aqui na nossa live, que é a doutora Cristina Mansur. Era meu ídolo, era tudo que eu queria ser na minha vida. E ela mandou um tchauzinho aqui para mim. Eu estou assim, não me cabendo em mim. É muito orgulho para saber que ela esteve aqui, dividindo o tempo dela assistindo. Uma pessoa maravilhosa. Era tudo que eu queria ser quando eu entrei para a faculdade, né? Estou muito feliz que até ela entrou. Tem amigos, tem homens, vi vários homens aqui que eu achei super legal, porque
os homens têm que conhecer, né, essa coisa do feminino, têm que respeitar o feminino. E bajular as suas mulheres também, tratá-las como merecem. Nós estamos terminando, eu agradeço muito por você, por tudo que você passou pra gente. Agradeço todo mundo que esteve aqui. E a gente está nos últimos 20 segundos. Se você quiser falar alguma coisa... Eu que agradeço, tá? Adoro você e você merece que a professora tenha entrado, porque provavelmente ela te influenciou muito. E esse é o feminino incentivando a feminilidade de outra mulher. É a sororidade, não é isso? Sororidade.